Isabela tremeu ao assinar os papéis de divórcio, enquanto os sogros a desprezavam cruelmente, tratando-a como um fardo para a família. Mas eles não sabiam que ela escondia um segredo devastador sobre sua verdadeira identidade. O silêncio pesado do escritório de advocacia foi quebrado apenas pelo som metálico da caneta caindo no chão de mármore. As mãos de Isabela tremiam tanto que ela mal conseguia segurar o objeto que selaria seu destino para sempre. "Assine logo, querida. Não temos o dia todo para suas teatrinhas", disse Morgana, sua ex-sogra, ajustando o colar de pérolas com um sorriso cruel nos lábios. "Você já causou drama suficiente para nossa família." O luxuoso escritório Santa Marina em Associados parecia sufocar Isabela com suas paredes de mogno e quadros imponentes. Ali, rodeada por pessoas que um dia ela chamou de família, sentia-se completamente sozinha. Cada segundo parecia uma eternidade, enquanto observava os rostos ao seu redor, todos esperando ansiosamente por sua assinatura nos papéis de divórcio. "Mamãe, deixa ela chorar um pouco mais", riu Rodrigo, seu ex-marido, recostando-se na cadeira de couro como se estivesse assistindo a um espetáculo. "Afinal, é tudo que ela sabe fazer: chorar e ser um fardo para todos nós." As lágrimas que Isabela tentava segurar finalmente começaram a escorrer por seu rosto. Não eram lágrimas de tristeza pelo fim do casamento. Eram lágrimas de humilhação pura. Durante 5 anos, ela havia amado aquela família com toda a sua alma, cuidado da sogra doente, apoiado o marido em todos os momentos difíceis, e agora estava sendo tratada como lixo descartável. "Eu sempre soube que você não prestava", continuou Morgana, sua voz cortante ecoando pelo ambiente. "Uma menina pobre, sem família, sem nome, sem nada. Meu filho merece muito mais que uma parasita como você." O advogado Henrique Santamarina limpou a garganta, claramente desconfortável com a tensão no ar. "Senhora, se pudesse assinar aqui e aqui", ele indicou com o dedo, evitando olhar diretamente para Isabela. "Ela vai ficar com o que mesmo?" perguntou Beatriz, a cunhada, examinando as unhas perfeitamente feitas. "Praticamente nada, né? Já que ela nunca contribuiu com 1 centavo sequer para esta família. Apenas suas roupas pessoais e alguns objetos sem valor", respondeu o advogado, consultando os documentos. A família Mendoza foi muito generosa ao permitir que ela levasse ao menos isso. Generosa. A palavra ecoou na mente de Isabela como uma bofetada. Generosa era ela quando passava noites em claro cuidando da sogra durante suas crises. Generosa era ela quando abriu mão de sua carreira promissora para se dedicar inteiramente à família. Generosa era ela quando perdoava as constantes humilhações e desrespeitos. "Sabe o que mais me impressiona?", disse Morgana, levantando-se da cadeira e caminhando até a janela panorâmica que dava vista para a cidade. "Você realmente achou que fazia parte da nossa família? Que patético." A secretária do escritório, que observava tudo de um canto da sala, sussurrou algo para a assistente ao lado. Isabela podia sentir todos os olhares sobre ela, todos esperando sua reação, sua submissão final. Eu sempre tentei ser uma boa esposa", Isabela conseguiu sussurrar, sua voz quase inaudível. "Boa esposa?" Rodrigo soltou uma gargalhada amarga. "Você foi um peso morto, Isabela. Um erro que eu cometi e que agora estou corrigindo." As palavras atingiram Isabela como punhaladas. Cada lembrança boa que ela tinha daquela família agora estava sendo manchada por aquelas crueldades. Os jantares de domingo onde ela cozinhava para todos, as viagens em família onde ela organizava tudo, os momentos íntimos onde ela consolava Rodrigo em suas frustrações profissionais, tudo jogado no lixo como se nunca tivesse existido. "Vocês sabem que ela nem tem para onde ir?", comentou Beatriz com falsa preocupação. "Coitadinha, vai ter que procurar algum albergue ou coisa assim." "Não é problema nosso", retrucou Morgana friamente. Ela que deveria ter pensado nisso antes de se tornar um fardo para nossa família. O contador Eduardo, que estava revisando os documentos financeiros, levantou os óculos e olhou para Isabela com uma mistura de pena e desprezo. "Bom, pelo menos ela não vai sair completamente de mãos vazias. Terá direito a uma pequena pensão alimentícia por alguns meses." "Que generosidade", murmurou Isabela, finalmente encontrando sua voz novamente. "Como é que é?"
Morgana girou nos calcanhares, seus olhos faiscando de raiva. Você está sendo sarcástica conosco? Depois de tudo que fizemos por você? O silêncio que se seguiu foi tenso e pesado. Isabela podia sentir o coração batendo tão forte que parecia que todos na sala podiam ouvi-lo. Era o momento da verdade. Ela podia continuar se curvando diante daquelas pessoas ou finalmente encontrar sua dignidade perdida. Tudo que vocês fizeram por mim, Isabela repetiu lentamente, sua voz ganhando força gradualmente. Como me fazer cozinhar para 20 pessoas sem nenhum obrigada? Como me fazer limpar a casa de vocês nos fins de semana enquanto vocês viajavam? Como me fazer abrir mão dos meus sonhos para servir a esta família? Você está esquecendo seu lugar, menina. Morgana avançou alguns passos em direção a Isabela, sua postura intimidadora. Meu lugar? Isabela se levantou da cadeira, surpreendendo a todos com sua súbita determinação. Vocês sabem qual é o meu lugar? Vocês fazem ideia de quem eu realmente sou? Rodrigo riu nervosamente. Ah, por favor, Isabela, não venha com esse drama. Você é filha de quem mesmo? De um operário que morreu quando você era criança? Sua mãe era doméstica, não era? As lágrimas de Isabela pararam de fluir. Algo mudou em seus olhos, uma força que ninguém ali havia visto antes. Minha mãe era doméstica, sim. E meu pai, seu pai era um trabalhador qualquer que morreu num acidente. Completou Beatriz com desdém. Todo mundo sabe disso. Meu pai. Isabela respirou fundo, uma nova energia correndo por suas veias. Vocês realmente não sabem, não é? O advogado Santamarina franziu a testa, algo na expressão de Isabela o deixando intrigado. Havia uma mudança sutil em sua postura, em sua voz, como se uma máscara estivesse sendo retirada. Não sabemos o que, querida? Morgana perguntou com impaciência. Que fantasia você vai inventar agora para tentar nos impressionar? Isabela caminhou até a janela, observando a vista da cidade lá embaixo. Prédios, carros, pessoas. Um mundo inteiro que ela havia deixado para trás para viver naquela bolha de falsidade. Vocês acham que conhecem minha história? Que sabem de onde eu venho? Sabemos sim, disse Rodrigo impaciente. Uma menina pobre que deu sorte de se casar numa família de posses e agora está voltando para seu lugar de origem. Meu lugar de origem, Isabela repetiu pensativamente. Sabe, vocês têm razão sobre uma coisa. Minha mãe realmente era doméstica. Trabalhava para uma família muito rica, muito poderosa. E daí? Bufou Beatriz. Isso não muda nada. Muda tudo. Isabela se virou para encará-los, e pela primeira vez em anos, havia um brilho diferente em seus olhos. Porque minha mãe não era apenas uma doméstica qualquer. Ela trabalhava na mansão dos Velasco. O nome ecoou pela sala como um trovão. Velasco. Todos conheciam esse sobrenome. Era impossível não conhecer. Os Velasco? O advogado Santamarina deixou os documentos caírem das mãos. Você está falando dos Velasco da Corporação Industrial? Impossível, murmurou Morgana, mas sua voz havia perdido a firmeza anterior. Isabela sorriu pela primeira vez naquela manhã. Um sorriso pequeno, mas carregado de significado. Minha mãe trabalhava lá há mais de 20 anos. Era a pessoa de confiança da família. E meu pai? O silêncio na sala era agora absoluto. Até mesmo os ruídos da rua pareciam ter parado. Meu pai não era um operário qualquer que morreu num acidente, Isabela continuou, sua voz ganhando uma autoridade que ninguém ali havia percebido antes. Meu pai é Aurélio Velasco, o fundador e presidente da maior corporação industrial do país. As palavras caíram como bombas no ambiente. Rodrigo empalideceu. Morgana cambaleou, precisando se apoiar na mesa. Beatriz ficou de boca aberta, incapaz de processar o que havia acabado de ouvir. Isso é mentira, Rodrigo gaguejou. Você está inventando isso para... Para quê? Isabela o interrompeu. Para impressionar vocês? Para tentar salvar um casamento que já estava morto há anos? Não, Rodrigo. Eu escondi quem eu era porque queria ser amada por mim mesma, não pelo poder da minha família. O advogado Santamarina estava visivelmente abalado, suas mãos tremendo enquanto consultava freneticamente alguns papéis. Mas se isso for verdade, o senhor Aurélio Velasco é o homem mais poderoso deste país.
completou Isabela calmamente. E vocês acabaram de humilhar publicamente a filha dele. O silêncio que se seguiu à revelação de Isabela parecia ecoar pelas paredes do escritório como um fantasma. Morgana segurava-se na mesa de mogno, seus dedos brancos de tanto apertar a madeira polida. A expressão de superioridade que carregava minutos antes havia se transformado em puro terror. Isso não pode ser verdade, ela sussurrou, sua voz tremendo pela primeira vez em décadas. Você está mentindo. Tem que estar mentindo. Isabela observou cada rosto ao seu redor, vendo o pânico se instalando gradualmente. Durante anos, ela havia guardado aquele segredo como um tesouro enterrado, protegendo sua privacidade e buscando o amor genuíno. Agora, vê-los descobrindo a verdade da forma mais brutal possível trazia uma sensação estranha. Não de vingança, mas de libertação. Mentindo, Isabela repetiu suavemente, retirando lentamente uma pequena carteira de couro de sua bolsa. Vocês querem provas? As mãos de Rodrigo tremiam visivelmente quando ele se aproximou para ver o que ela estava segurando. Era um documento simples, mas que carregava um peso imenso, uma certidão de nascimento. Ali, em letras claras e oficiais, estava escrito: Isabela Velasco Santana, filha de Aurélio Velasco e Carmen Santana. Meu Deus, murmurou o advogado Santamarina, ajustando os óculos nervosamente. Eu conheço essa assinatura. Já vi em contratos milionários. É realmente dele. Beatriz, que havia passado a manhã inteira fazendo comentários maldosos, agora estava pálida como papel. Suas pernas pareciam não conseguir sustentá-la, e ela se deixou cair pesadamente numa cadeira. Mas como? Por que você nunca disse nada? Por que vocês acham? Isabela guardou o documento de volta, seus movimentos calmos contrastando com o desespero ao seu redor. Vocês já me tratavam mal achando que eu era uma pessoa comum. Imaginem se soubessem quem eu realmente era desde o início. Rodrigo passou as mãos pelo cabelo, uma expressão de pânico crescendo em seus olhos. Isabela, escuta. Talvez possamos conversar sobre isso. Sobre nós. Sobre o divórcio. Conversar? Ela riu baixinho, um som que não tinha nada de alegre. Agora vocês querem conversar? Quando achavam que eu era apenas uma garota sem recursos, me tratavam como empregada doméstica. Agora que descobriram minha verdadeira identidade e querem conversar. A secretária do escritório havia parado completamente de trabalhar, seus olhos fixos na cena que se desenrolava. Outros funcionários começaram a se aproximar discretamente, percebendo que algo extraordinário estava acontecendo. O nome Velasco tinha esse poder, fazia as pessoas pararem e prestarem atenção. Morgana tentou se recompor, alisando o vestido com mãos trêmulas. Querida, talvez tenhamos sido um pouco diretos demais. Você sabe como são as famílias. Às vezes dizemos coisas no calor do momento. Diretos demais? Isabela interrompeu, sua voz ganhando uma firmeza que surpreendeu até ela mesma. Vocês passaram 5 anos me humilhando. Me faziam trabalhar como uma empregada não remunerada. Me isolaram dos meus amigos, da minha vida, dos meus sonhos. Mas você nunca reclamou, protestou Rodrigo desesperadamente. Se você não gostava, por que ficou? A pergunta atingiu Isabela como uma flecha certeira. Por que ela havia ficado? Por que havia suportado tudo aquilo em silêncio? A resposta veio de um lugar profundo de sua alma, um lugar que ela havia protegido durante todos aqueles anos difíceis. Porque eu amava você, ela disse simplesmente, e as palavras carregavam uma tristeza tão profunda que até mesmo o ar pareceu ficar mais pesado. Eu realmente amava esta família. Pensei que se eu fosse boa o suficiente, dedicada o suficiente, vocês aprenderiam a me amar de volta. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Isabela novamente, mas desta vez eram diferentes. Não eram lágrimas de humilhação ou desespero. Eram lágrimas de luto, luto pelo tempo perdido, pelos sonhos sacrificados, pela inocência destruída. Eu abri mão da minha identidade por vocês. Ela continuou, sua voz embargada pela emoção. Deixei de ser a filha de Aurélio Velasco para ser apenas a esposa de Rodrigo. Pensei que isso me faria mais real, mais autêntica.
que vocês me amariam por quem eu era, não pelo que eu representava. O contador Eduardo, que havia permanecido em silêncio até então, limpou a garganta nervosamente. Senhora Isabela, se posso perguntar, seu pai sabe sobre toda esta situação? A pergunta fez o sangue de todos gelar. Aurélio Velasco não era conhecido apenas por sua riqueza, mas também por sua proteção feroz à família. As histórias de como ele lidava com aqueles que prejudicavam seus entes queridos eram lendárias no mundo dos negócios. Meu pai, Isabela pausou, limpando as lágrimas com as costas da mão. Meu pai não sabe de nada. Há 5 anos, eu pedi para que ele respeitasse minha privacidade, minha escolha de viver uma vida normal. Ele concordou, mesmo contra sua vontade. E agora? A voz de Morgana era quase inaudível. Agora. Isabela olhou diretamente nos olhos da ex-sogra, e ali havia uma determinação que não existia 1 hora antes. Agora vocês me obrigaram a quebrar esse acordo. O advogado Santamarina engoliu em seco. O que isso significa exatamente? Isabela se dirigiu até a mesa onde estavam os papéis do divórcio. Com movimentos deliberados, ela pegou a caneta que havia deixado cair minutos antes. Todos observaram em silêncio absoluto enquanto ela assinava seu nome nos documentos. Significa que vocês conseguiram o que queriam, ela disse, colocando a caneta de volta na mesa. O divórcio está consumado. Rodrigo está livre de sua esposa sem valor. Isabela, por favor. Rodrigo deu um passo à frente, mas ela levantou a mão, fazendo-o parar. Mas também significa, ela continuou, ignorando completamente o ex-marido, que a partir de agora, vocês terão que lidar com as consequências de suas escolhas. Beatriz, que havia permanecido em choque, finalmente encontrou sua voz. Que consequências? Você disse que seu pai não sabia de nada. Não sabia, Isabela confirmou, pegando sua bolsa e se dirigindo à porta. Mas agora ele vai saber. Porque hoje à noite, quando eu chegar em casa, vou contar para meu pai exatamente como sua futura ex-nora foi tratada pela respeitável família Mendoza. O terror que se espalhou pela sala foi quase palpável. Todos conheciam as histórias sobre Aurélio Velasco, como ele havia arruinado empresários que tentaram enganá-lo, como havia destruído carreiras de pessoas que desrespeitaram sua família, como ele protegia os seus com uma ferocidade que era tanto admirada quanto temida. Vocês sabem o que mais é interessante? Isabela parou na porta, virando-se para olhar todos mais uma vez. Durante todos esses anos meu pai me perguntava sobre vocês. Sobre como vocês me tratavam, se eu era feliz, se vocês respeitavam sua filha. Morgana estava agora visivelmente trêmula. E o que você respondia? Eu mentia. Isabela admitiu com uma tristeza profunda. Eu dizia que vocês eram maravilhosos, que me tratavam como família, que eu era amada e respeitada. Eu protegia vocês das consequências de suas ações porque eu ainda acreditava que vocês poderiam mudar. Isabela, Rodrigo tentou novamente se aproximar, mas ela balançou a cabeça. Não, Rodrigo. Vocês tiveram 5 anos para me mostrar respeito, carinho, consideração. Em vez disso, escolheram me diminuir, me humilhar, me fazer sentir pequena e sem valor. Hoje vocês simplesmente revelaram quem realmente são. A secretária sussurrou algo para a assistente, e Isabela pôde ouvir o nome Velasco, sendo repetido várias vezes. A notícia já estava se espalhando pelo escritório e logo estaria nas ruas. Em poucas horas, toda a cidade saberia que a família Mendoza havia humilhado publicamente a filha de Aurélio Velasco. Por favor, Morgana finalmente se quebrou completamente, lágrimas começando a escorrer por seu rosto. Não conte para seu pai. Nós podemos resolver isso entre nós. Podemos compensar você de alguma forma. Compensar? Isabela repetiu a palavra como se fosse algo amargo em sua boca. Como vocês pretendem compensar 5 anos de humilhações? Como vocês vão compensar os sonhos que eu abandonei, a carreira que eu sacrifiquei, a confiança que vocês destruíram? Não havia resposta para essas perguntas. E todos sabiam disso. O silêncio voltou a dominar a sala, pesado e sufocante. Vocês sabem qual é a parte mais triste de toda esta situação? Isabela perguntou, sua voz suave, mas carregada de uma dor profunda. Eu realmente amava vocês.
cada um de vocês. Eu sonhava em ter filhos que chamassem vocês de avós, em envelhecer ao lado desta família, em construir memórias felizes juntos. As palavras de Isabela ecoaram pela sala como um lamento. Até mesmo Beatriz, que havia sido particularmente cruel durante toda a manhã, agora chorava silenciosamente. Mas vocês escolheram o ódio em vez do amor. Isabela continuou. Escolheram a crueldade em vez da compaixão. E agora terão que viver com as consequências dessa escolha. Ela abriu a porta do escritório e o som ecoou pela sala como um martelo de juiz. Adeus, família Mendoza. Espero que tenham sido felizes com sua vitória. Isabela, espere! Rodrigo correu atrás dela, mas quando chegou ao corredor, ela já havia desaparecido no elevador. De volta à sala, o silêncio era sepulcral. Morgana havia se deixado cair numa cadeira, o rosto enterrado nas mãos. Beatriz chorava abertamente, finalmente compreendendo a magnitude do erro que haviam cometido. O advogado Santamarina olhou para os documentos na mesa, depois para os membros da família Mendoza. Vocês têm ideia do que acabaram de fazer? Ele perguntou, sua voz tremendo. Vocês humilharam a filha de Aurélio Velasco, em público, na frente de testemunhas. O que vai acontecer conosco? Sussurrou Beatriz. Santamarina balançou a cabeça lentamente. Eu não sei. Mas vocês acabaram de despertar um dos homens mais poderosos do país. E ele vai descobrir que vocês maltrataram sua única filha durante anos. Lá fora, Isabela caminhava pelas ruas da cidade, sentindo uma mistura estranha de alívio e tristeza. Pela primeira vez em anos, ela podia respirar livremente. Não precisava mais esconder quem era. Não precisava mais suportar humilhações em silêncio. Mas havia também uma profunda melancolia. Ela havia perdido uma família que amava, mesmo que essa família nunca a tivesse amado de volta. E agora, inevitavelmente, teria que enfrentar as consequências de quebrar o acordo que havia feito com seu pai anos atrás. Enquanto caminhava, Isabela não percebia que sua vida, e a vida de todos que conhecia, estava prestes a mudar para sempre. A tempestade que ela havia desencadeado ainda nem havia começado a se formar no horizonte. A limusine preta deslizava silenciosamente pelas ruas da cidade, enquanto Isabela observava a paisagem através do vidro escurecido. Cada quarteirão que passavam a levava mais longe da vida que havia conhecido por 5 anos e mais perto da realidade que havia deixado para trás. Suas mãos ainda tremiam levemente, não pelo medo, mas pela magnitude do que acabara de acontecer. O motorista Vicente, um homem de confiança da família há décadas, olhava pelo retrovisor ocasionalmente. Ele havia trabalhado para os Velasco desde antes do nascimento de Isabela e conhecia cada nuance de sua personalidade. Sabia quando ela estava feliz, triste, preocupada. Hoje, ele via algo diferente em seus olhos. Uma mistura de alívio e determinação que não estava lá pela manhã. Senhorita Isabela, ele disse suavemente, o senhor seu pai está no escritório principal. Devo levá-la diretamente para lá? Isabela respirou fundo, sentindo o peso da decisão que havia tomado. Sim, Vicente. É hora de contar toda a verdade. Enquanto a limusine se dirigia ao coração financeiro da cidade, do outro lado da capital, no elegante escritório de advocacia Santamarina em Associados, uma cena muito diferente se desenrolava. A notícia da verdadeira identidade de Isabela havia se espalhado como fogo pelos corredores, e agora funcionários sussurravam nervosamente nos cantos. Morgana permanecia imóvel em sua cadeira, o rosto pálido como mármore. Suas mãos, que minutos antes gesticulavam com arrogância, agora estavam cruzadas sobre o colo, tremendo incontrolavelmente. A realidade do que havia feito começava a se cristalizar em sua mente como uma sentença de morte. Mãe. Rodrigo se ajoelhou ao lado da cadeira dela, sua voz desesperada. Precisamos pensar em alguma coisa. Precisamos consertar isso de alguma forma. Consertar? Morgana finalmente encontrou sua voz, mas ela saiu como um sussurro rouco. Você tem ideia do que fizemos? Do que eu fiz? Eu chamei a filha de Aurélio Velasco de... Ela não conseguiu completar a frase. As palavras cruéis que havia proferido pela manhã agora ecoavam em sua mente como maldições que retornavam para assombrá-la.
Beatriz caminhava de um lado para o outro da sala, suas unhas perfeitamente feitas agora roídas até a carne. Ele vai nos destruir, ela murmurava repetidamente. Aurélio Velasco vai nos destruir completamente. O advogado Santamarina tentava manter a compostura profissional, mas suas mãos tremiam enquanto organizava os documentos na mesa. Em seus 40 anos de carreira, ele havia lidado com divórcios complexos, disputas bilionárias, escândalos corporativos, mas nunca havia presenciado algo como aquilo. Nunca havia visto uma família literalmente assinar sua própria sentença de destruição. Precisamos de um plano, disse Eduardo, o contador, limpando o suor da testa com um lenço. Talvez possamos entrar em contato com ela antes que chegue ao pai. Oferecer uma compensação financeira significativa. Compensação? Morgana riu amargamente. Eduardo, estamos falando da filha do homem que movimenta bilhões todos os dias. Que dinheiro nós temos que possa interessar a ela? A verdade da situação começava a se instalar como uma névoa tóxica. Eles haviam humilhado publicamente a herdeira de um império, tratando-a como se fosse uma mendiga. E agora, essa mesma herdeira estava a caminho de contar tudo para um dos homens mais poderosos e vingativos do país. Enquanto isso, a 15 quilômetros dali, a limusine de Isabela chegava ao imponente edifício da Corporação Industrial Velasco. A torre de vidro e aço se erguia majestosamente contra o céu, seus 60 andares dominando o horizonte da cidade. Era um monumento ao poder, à visão e à determinação de um homem que havia construído um império a partir do nada. Isabela caminhou pelo saguão de mármore, seus passos ecoando pelo ambiente. Funcionários a cumprimentavam respeitosamente. Alguns a conheciam desde criança, outros haviam aprendido a reconhecer a filha do chefe ao longo dos anos. Todos notavam algo diferente em sua expressão hoje, uma seriedade que raramente viam na jovem mulher que sempre parecia carregar o mundo nos ombros. O elevador privativo subiu silenciosamente até o 59º andar, onde ficava o escritório do presidente. As portas se abriram, revelando um ambiente que respirava poder e sofisticação. Paredes de mogno, obras de arte originais, uma vista panorâmica da cidade que parecia colocar o mundo inteiro aos pés de quem ali trabalhava. Aurélio Velasco estava de pé diante da janela panorâmica, observando a cidade que ajudara a construir. Aos 62 anos, ele ainda mantinha a postura ereta e o olhar penetrante que haviam intimidado adversários e inspirado aliados por décadas. Seus cabelos grisalhos estavam perfeitamente penteados, o terno impecável, cada detalhe de sua aparência, refletindo o controle absoluto que exercia sobre seu mundo. Papai, Isabela disse suavemente, e algo no tom de sua voz fez Aurélio se virar imediatamente. Ele a conhecia melhor que qualquer pessoa no mundo. Havia cuidado dela sozinho depois que Carmen morrera, havia a visto crescer, formar-se, apaixonar-se. E agora, olhando para o rosto da filha, ele sabia instantaneamente que algo fundamental havia mudado. Minha filha, ele disse, abrindo os braços. Isabela correu para o abraço e pela primeira vez em horas permitiu-se quebrar completamente. As lágrimas que havia contido durante toda a manhã finalmente fluíram livremente enquanto se refugiava no abraço protetor do pai. O que aconteceu? Aurélio perguntou, sua voz carregada de preocupação e uma fúria latente que qualquer pessoa que o conhecesse reconheceria como extremamente perigosa. Isabela se afastou ligeiramente, limpando as lágrimas com as costas da mão. Papai, eu preciso te contar algo. Algo que deveria ter te contado há muito tempo. Aurélio guiou-a até as poltronas de couro próximas à lareira, seu instinto protetor em alerta máximo. Pode falar, minha filha. Você sabe que pode me contar qualquer coisa. Durante a próxima hora, Isabela contou tudo. Cada humilhação, cada desrespeito, cada momento em que havia sido tratada como uma empregada em vez de um membro da família. Ela falou sobre as madrugadas, cozinhando para 20 pessoas sem um obrigada, sobre ser forçada a limpar a casa dos sogros nos fins de semana, sobre abrir mão de sua carreira promissora para servir uma família que havia como um fardo. À medida que a história se desenrolava, Aurélio permanecia em silêncio,
mas Isabela podia ver a transformação acontecendo. A expressão carinhosa de pai dava lugar gradualmente ao olhar frio e calculista do empresário implacável. Suas mãos, inicialmente relaxadas nos braços da poltrona, agora se fechavam em punhos. E hoje, Isabela continuou, sua voz embargada pela emoção. Hoje eles me humilharam publicamente no escritório do advogado. Me chamaram de palavras horríveis, papai. Na frente de todas aquelas pessoas. Quando ela terminou de falar, o silêncio no escritório era absoluto. Aurélio permanecia imóvel, mas seus olhos haviam adquirido uma frieza que faria qualquer adversário de negócios recuar instintivamente. 5 anos, ele disse finalmente, sua voz baixa, mas carregada de uma fúria controlada. 5 anos você suportou isso em silêncio para me proteger. Eu pensei que eles poderiam mudar, Isabela sussurrou. Eu os amava tanto, papai. Eu realmente acreditava que se fosse boa o suficiente. Não. Aurélio se levantou abruptamente, caminhando até a janela. Não foi sua culpa, minha filha. Você fez o que qualquer pessoa com coração puro faria. Tentou ver o bem onde não existia. Ele ficou em silêncio por alguns minutos, observando a cidade lá embaixo. Isabela podia ver a mente dele trabalhando, processando informações, formulando estratégias. Era assim que Aurélio Velasco havia construído seu império, transformando cada desafio em oportunidade, cada ataque em combustível para uma resposta devastadora. Papai! Isabela se levantou, aproximando-se dele. Eu sei que você está furioso, mas... Furioso? Aurélio se virou para encará-la, e pela primeira vez ela viu a verdadeira extensão de sua raiva. Minha filha, furioso é uma palavra muito pequena para o que estou sentindo neste momento. Ele caminhou até a mesa e pressionou um botão no interfone. Marina, cancele todos os meus compromissos de hoje e me conecte com Roberto Almendra da Divisão de Investigações. Papai, o que você vai fazer? Isabela perguntou, uma pontada de preocupação crescendo em seu peito. Aurélio se voltou para ela, e em seus olhos havia uma determinação que ela reconhecia das histórias que ouvia sobre suas batalhas empresariais mais épicas. Vou fazer o que deveria ter feito há 5 anos se você tivesse me contado a verdade desde o início. O telefone tocou e Aurélio atendeu imediatamente. Roberto, preciso de uma investigação completa sobre a família Mendoza. Quero saber tudo. Situação financeira, negócios, pontos fracos, esqueletos no armário. Tudo. E quero em 24 horas. Após desligar, ele se dirigiu novamente ao interfone. Marina, me conecte com Santiago Herrera da assessoria jurídica. Papai. Isabela tentou intervir novamente. Minha filha. Aurélio segurou suavemente as mãos dela. Durante 5 anos você me protegeu de conhecer a verdade sobre como estava sendo tratada. Agora é a minha vez de proteger você. Enquanto Aurélio falava com seu assessor jurídico, do outro lado da cidade, a tensão no escritório Santa Marina em Associados havia atingido níveis críticos. Morgana havia começado a passar mal, sua respiração ficando irregular devido ao pânico. Preciso de ar, ela murmurou, afrouxando o colar que parecia estar sufocando-a. Não consigo respirar. Rodrigo e Beatriz olhavam um para o outro com desespero crescente. Eles conheciam as histórias sobre Aurélio Velasco. Sabia da reputação que ele tinha no mundo dos negócios. Não era apenas um homem rico. Era um estrategista implacável que nunca esquecia uma ofensa e nunca perdia uma guerra. Talvez possamos sair do país, Beatriz sugeriu desesperadamente. Vender tudo e desaparecer antes que ele tome alguma atitude. Fugir de Aurélio Velasco? O advogado Santa Marina balançou a cabeça tristemente. Vocês não entendem com quem estão lidando. Esse homem tem conexões em todos os continentes, influência em todos os setores. Não existe lugar no mundo onde vocês possam se esconder dele. A realidade da situação começava a se instalar como uma sentença de morte. Eles haviam despertado um gigante, e agora teriam que enfrentar as consequências de seus atos. De volta ao escritório da Corporação Velasco, Aurélio havia terminado suas ligações e agora observava Isabela com uma mistura de amor paternal e determinação férrea. Minha filha, ele disse, quero que você vá para casa, descanse, cuide de si mesma. A partir de agora, eu cuido de tudo.
Mas papai, eu não quero que você faça nada que possa te prejudicar ou... Aurélio sorriu, mas era um sorriso que não chegava aos olhos. Prejudicar? Minha querida filha, eu construí este império protegendo o que é meu. E não existe nada no mundo mais importante para mim do que você. Ele caminhou até a janela mais uma vez, observando a cidade que conhecia como a palma da mão. A família Mendoza achou que podia humilhar uma jovem indefesa sem consequências. Eles estão prestes a descobrir o erro mais caro de suas vidas. Enquanto o sol começava a se pôr sobre a cidade, lançando sombras longas pelos prédios, uma tempestade estava se formando. Do alto de sua torre, Aurélio Velasco começava a movimentar as peças de um jogo onde os Mendoza nem sequer sabiam que eram os peões. O telefone tocou novamente e a voz de Marina ecoou pelo escritório. Senhor Velasco, Roberto Almendra está na linha. Aurélio atendeu com um sorriso que prometia justiça para sua filha e destruição para aqueles que haviam ousado machucá-la. Roberto, espero que tenha boas notícias para mim. A voz do investigador era profissional e eficiente. Senhor, já temos informações preliminares sobre a família Mendoza. E posso adiantar que a situação financeira deles é muito mais frágil do que aparentam. Continue, Aurélio disse, sua voz ganhando um tom de satisfação predatória. A empresa deles, Mendoza Importações, está com sérias dificuldades de fluxo de caixa. Eles devem quantias significativas para 3 bancos diferentes e têm vários processos trabalhistas em andamento. Estão praticamente vivendo de aparências. Aurélio absorveu a informação como um general estudando o campo de batalha. E há mais? Muito mais, senhor. Em 48 horas teremos um dossiê completo sobre cada membro da família, incluindo alguns assuntos muito interessantes sobre práticas questionáveis nos negócios. Quando Aurélio desligou o telefone, sua expressão era a de um predador que havia encontrado a presa perfeita. A família Mendoza havia cometido o erro fatal de subestimar não apenas Isabela, mas todo o poder que se movia silenciosamente por trás dela. A guerra estava apenas começando, e eles nem sequer sabiam que já haviam perdido. O amanhecer trouxe consigo uma atmosfera pesada sobre a cidade. Enquanto a maioria das pessoas iniciava mais um dia comum, forças poderosas já se movimentavam nas sombras, preparando uma tempestade que mudaria vidas para sempre. Na mansão Velasco, localizada no bairro mais exclusivo da capital, Isabela acordou depois de uma noite inquieta. Pela primeira vez em anos, não havia acordado com o aperto no peito que a acompanhava todas as manhãs durante o casamento. Havia algo libertador em finalmente ter contado a verdade, mesmo sabendo das consequências que viriam. Ela desceu as escadas de mármore da casa onde crescera, seus pés descalços fazendo eco suave no ambiente familiar. A mansão respirava história e memórias, quadros de família nas paredes, móveis antigos que contavam gerações de sucesso, jardins perfeitamente cuidados que se estendiam até onde a vista alcançava. Bom dia, senhorita Isabela, cumprimentou Dolores, a governanta que cuidava da família há mais de 30 anos. Seus olhos carinhosos estudaram o rosto de Isabela com preocupação maternal. Dormiu bem? Melhor do que imaginava, Isabela admitiu, aceitando a xícara de café que Dolores lhe oferecia. Onde está meu pai? Partiu muito cedo para o escritório. Mas deixou isso para você. Dolores entregou-lhe um envelope lacrado com o brasão da família Velasco. Isabela abriu o envelope com mãos ligeiramente trêmulas. A caligrafia elegante de seu pai preenchia o papel timbrado. Minha querida filha, hoje começa um novo capítulo de sua vida. Você foi corajosa demais durante muito tempo, protegendo pessoas que não mereciam sua bondade. Agora deixe que eu seja corajoso por você. Descanse, cuide-se, volte a sonhar. Papai que ama você eternamente, Aurélio. As lágrimas que brotaram nos olhos de Isabela desta vez eram de gratidão. Finalmente, depois de anos carregando o peso sozinha, alguém estava do seu lado incondicionalmente. Do outro lado da cidade, no modesto apartamento onde os Mendoza haviam passado uma noite de terror absoluto, a realidade cruel do dia anterior começava a se materializar. Morgana não havia conseguido pregar o olho sequer por um minuto. Sentada na poltrona da sala, ainda usando o mesmo vestido do dia anterior, ela observava o telefone como se fosse uma cobra prestes a atacar.
Rodrigo caminhava nervosamente pela sala, os cabelos despenteados, a barba por fazer, revelando uma noite de insônia total. Mãe, precisamos fazer alguma coisa. Não podemos simplesmente ficar aqui esperando. Fazer o quê? Morgana perguntou com voz rouca. Você tem alguma ideia de como parar Aurélio Velasco quando ele decide destruir alguém? Beatriz emergiu da cozinha, uma xícara de café tremulando em suas mãos. Suas unhas, antes impecáveis, agora estavam completamente destruídas pelos nervos. Liguei para meu marido em São Paulo. Ele disse que as ações da nossa empresa já começaram a cair na bolsa. Alguém está espalhando rumores sobre nossa situação financeira. Já começou, Morgana sussurrou, fechando os olhos como se pudesse fazer a realidade desaparecer. Ele já começou a nos destruir. O telefone tocou abruptamente, fazendo os três saltarem de susto. Ninguém se mexeu por alguns segundos, todos olhando para o aparelho como se fosse uma sentença de morte. Eu atendo, Rodrigo disse finalmente, sua mão tremendo ao levantar o fone. Alô? A voz do outro lado era fria, profissional, implacável. Senhor Rodrigo Mendoza, aqui é Santiago Herrera, advogado da Corporação Velasco. Preciso marcar uma reunião com o senhor e sua família para hoje às 14h. Nós... Rodrigo gaguejou, incapaz de formar uma frase completa. Não é um convite, senhor Mendoza. É uma convocação. Estaremos esperando vocês no escritório da Corporação Velasco, 59º andar. Não se atrasem. A linha ficou muda, e Rodrigo permaneceu segurando o telefone por vários segundos, antes de desligar lentamente. O que foi? Morgana perguntou, embora pela expressão do filho já soubesse que não eram boas notícias. Convocação para uma reunião hoje à tarde, no escritório de Aurélio Velasco. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som de Beatriz soluçando baixinho. A realidade de que teriam que enfrentar o homem mais poderoso do país cara a cara em poucas horas os atingiu como uma avalanche. Enquanto isso, no imponente edifício da Corporação Velasco, uma reunião de alto nível estava em andamento na sala de conferências do 58º andar. Aurélio presidia a mesa, cercado por seus principais assessores, advogados, investigadores, estrategistas financeiros, especialistas em relações públicas. Era sua equipe de elite, as pessoas que o haviam ajudado a construir e manter seu império. Relatório da situação, Aurélio disse simplesmente, sua voz controlada, mas carregada de autoridade. Roberto Almendra, chefe da divisão de investigações, abriu uma pasta espessa. Senhor Velasco, a situação da família Mendoza é ainda pior do que imaginávamos. A empresa Mendoza Importações está tecnicamente falida. Eles devem 8 milhões aos bancos, têm 16 processos trabalhistas em andamento e estão sendo investigados por sonegação. Continue, Aurélio disse, seus dedos tamborilando suavemente na mesa de mogno. Além disso, descobrimos que Rodrigo Mendoza tem um caso extraconjugal há 2 anos com a secretária da empresa, uma mulher chamada Fernanda Silva, e há evidências de que ele desviou fundos da empresa para manter o relacionamento. A mandíbula de Aurélio se contraiu ligeiramente, a única manifestação externa de sua raiva crescente. E a mãe? Morgana Mendoza é viciada em jogos de azar. Perde quantias significativas semanalmente no cassino clandestino do bairro Jardins. Isso explica parte das dificuldades financeiras da família. Santiago Herrera, o advogado-chefe, ergueu os olhos de seus documentos. Senhor Velasco, com essas informações, podemos destruí-los de pelo menos 12 maneiras diferentes. Processos criminais, falência forçada, exposição pública. Não, Aurélio levantou a mão, interrompendo-o. Isso seria muito rápido, muito simples. Eles humilharam minha filha durante 5 anos. Sua destruição precisa ser educativa. Ele se levantou da cadeira, caminhando até a janela que dominava a cidade. Quero que sintam o mesmo desespero que fizeram minha filha sentir. Quero que compreendam lentamente, inexoravelmente, que suas ações têm consequências. O que o senhor sugere? Perguntou Marina Castilho, chefe de Relações Públicas. Primeiro, vamos deixá-los suar um pouco na reunião desta tarde. Quero ver o medo nos olhos deles. Depois vamos começar a apertar, devagar, metodicamente, até que implorem por misericórdia.
Aurélio retornou à mesa, seus olhos percorrendo cada rosto presente. Lembrem-se, não estamos lidando apenas com adversários de negócios. Essas pessoas machucaram minha única filha. Isso torna esta situação pessoal. O peso dessas palavras ecoou pela sala. Todos ali conheciam Aurélio Velasco há anos, sabiam de sua reputação nos negócios, de sua frieza calculista. Mas também sabiam que, quando se tratava de sua família, ele se transformava em algo muito mais perigoso. Um pai protetor com recursos ilimitados e moral inabalável. Às 2h em ponto, a família Mendoza chegou ao saguão da Corporação Velasco. O contraste entre eles e o ambiente ao redor era gritante. Enquanto o edifício respirava poder e sucesso, eles pareciam 3 condenados caminhando para o cadafalso. Morgana havia tentado se recompor, usando seu melhor vestido e mais caras joias, mas era impossível esconder os sinais de uma noite em claro. Rodrigo vestia seu terno mais elegante, mas suas mãos tremiam visivelmente. Beatriz tentava manter a compostura, mas seus olhos vermelhos denunciavam horas de choro. O elevador subiu em silêncio sepulcral até o 59º andar. Quando as portas se abriram, foram recebidos por Marina Castilho, uma mulher elegante de meia-idade, que os cumprimentou com cortesia profissional mais gelada. Família Mendoza, o Sr. Velasco os aguarda. Eles foram conduzidos através de corredores luxuosos até uma sala de reuniões que mais parecia um tribunal. Uma mesa enorme de mogno dominava o ambiente, cercada por cadeiras de couro. Nas paredes, retratos de gerações da família Velasco observavam como juízes silenciosos. Aurélio Velasco estava de pé diante da janela, as mãos entrelaçadas atrás das costas, observando a cidade lá embaixo. Ele não se virou quando eles entraram, permitindo que a tensão crescesse por longos segundos. Finalmente ele se voltou para encará-los e o impacto foi devastador. Morgana quase cambaleou ao ver os olhos frios e calculistas fixados nela. Era como olhar diretamente para um predador que havia decidido que você era a próxima presa. Sentem-se, Aurélio disse simplesmente, sua voz baixa, mas carregada de autoridade absoluta. Eles obedeceram como crianças assustadas, acomodando-se nas cadeiras que pareciam engoli-los. Aurélio permaneceu de pé, posicionando-se estrategicamente para que a luz da janela criasse uma silhueta intimidadora. Conhecem minha filha há 5 anos. Ele começou, sua voz ecoando pela sala silenciosa. 5 anos durante os quais ela viveu em sua casa, cuidou de sua família, dedicou-se inteiramente ao bem-estar de vocês. Nenhum dos Mendoza ousou responder. Eles sabiam que aquilo não era uma conversa, era um julgamento. Durante esses 5 anos, Aurélio continuou, começando a caminhar lentamente ao redor da mesa. Minha filha me ligava toda semana. Toda semana eu perguntava como vocês a tratavam, e toda semana ela mentia para me proteger. Morgana tentou falar, mas sua voz saiu como um sussurro rouco. Senhor Velasco, nós... Silêncio, ele disse calmamente, mas o comando teve o efeito de um tiro. Não pedi para vocês falarem. Ele parou diretamente atrás da cadeira de Rodrigo, suas mãos pousando no encosto. Minha filha me contou como vocês a faziam trabalhar como uma empregada doméstica, como a humilhavam na frente de convidados, como a tratavam como um fardo indesejado. Rodrigo começou a tremer visivelmente, sentindo a presença intimidadora de Aurélio atrás de si. Mas o que mais me impressionou, Aurélio continuou, sua voz ganhando uma frieza que fez o sangue de todos gelar, foi descobrir que vocês celebraram sua partida, que riram de suas lágrimas, que a humilharam publicamente no momento mais vulnerável de sua vida. Ele caminhou até onde estava Morgana, inclinando-se ligeiramente para que seus rostos ficassem no mesmo nível. A senhora, em particular, parece ter esquecido as regras básicas de decência humana. Morgana não conseguia sustentar o olhar dele, suas lágrimas começando a fluir silenciosamente. Agora, Aurélio se endireitou, retornando à sua posição diante da janela. Vocês vieram aqui esperando o quê? Misericórdia? Perdão? Uma segunda chance? O silêncio na sala era absoluto, quebrado apenas pela respiração pesada dos Mendoza. Permitam-me esclarecer algo. Aurélio se virou novamente para encará-los, e seu sorriso era mais aterrorizante que qualquer expressão de raiva.
Vocês declararam guerra à minha família quando decidiram maltratar minha filha. E agora vão descobrir como eu respondo a esse tipo de agressão. Santiago Herrera, que havia permanecido em silêncio até então, colocou uma pasta espessa sobre a mesa. Esta pasta contém informações detalhadas sobre a situação de vocês. Financeira, legal, pessoal. Sabemos sobre as dívidas, Aurélio disse conversacionalmente, como se estivesse discutindo o clima. Sabemos sobre os processos. Sabemos sobre o caso extraconjugal, Rodrigo. Sabemos sobre o vício em jogos, Morgana. Cada revelação atingia os Mendoza como socos no estômago. Eles não faziam ideia da extensão do poder investigativo de Aurélio Velasco. Vocês têm uma escolha a fazer, Aurélio continuou. Podem sair daqui e tentar continuar suas vidas, fingindo que nada aconteceu. Nesse caso, amanhã todos esses segredos se tornarão públicos. Seus credores serão informados sobre sua situação real. E vocês descobrirão como é viver na miséria que sempre desprezaram. Beatriz soluçou audível, incapaz de conter as lágrimas. Aurélio pausou para dar mais drama ao momento. Podem aceitar minha segunda opção. Qual é a segunda opção? Rodrigo conseguiu sussurrar. Aurélio sorriu novamente, e dessa vez havia algo genuinamente perigoso em sua expressão. Vocês vão reparar publicamente cada humilhação que infligiram à minha filha. Vão pedir perdão de joelhos, na frente das mesmas pessoas que testemunharam sua crueldade ontem. E depois? Morgana perguntou com voz trêmula. Depois vocês vão descobrir o que significa viver com as consequências de suas escolhas. Porque mesmo se aceitarem se humilhar publicamente, mesmo se implorarem perdão, vocês ainda vão pagar por cada lágrima que fizeram minha filha derramar. O tribunal silencioso havia proferido sua sentença. A família Mendoza estava oficialmente condenada e Aurélio Velasco era o executor da justiça. Tem 24 horas para decidir, ele concluiu, dirigindo-se à porta. Mas lembrem-se, independente de sua escolha, sua destruição já começou. A única diferença é se será rápida ou lenta. Quando a porta se fechou atrás dele, os Mendoza permaneceram sentados em silêncio, compreendendo finalmente a magnitude do erro que haviam cometido. Eles haviam humilhado uma princesa, e agora o rei havia declarado guerra. O escritório de advocacia Santa Marina em Associados nunca havia recebido tanta atenção da mídia. Câmeras de televisão, repórteres e fotógrafos se aglomeravam na entrada do elegante edifício, todos esperando pela conferência de imprensa que havia sido convocada misteriosamente para aquela tarde. Dentro do luxuoso ambiente, a tensão era palpável. A família Mendoza havia chegado 1 hora antes do horário marcado, seus rostos demonstrando claramente uma noite de decisões agonizantes. Morgana usava um vestido preto simples, sem suas habituais joias extravagantes. Rodrigo estava visivelmente pálido, suas mãos tremulando enquanto ajustava a gravata repetidamente. Beatriz mal conseguia parar de chorar, seus olhos inchados denunciando horas de lágrimas. O advogado Henrique Santamarina caminhava nervosamente pela sala, consultando seu relógio a cada poucos minutos. Em seus 40 anos de carreira, nunca havia presenciado algo tão extraordinário. Uma das famílias mais poderosas do país, convocando a imprensa para uma retratação pública. Eles vão chegar em breve, disse Santiago Herrera, entrando na sala com sua pasta de documentos. Sua expressão era profissional, mas todos podiam sentir a satisfação sutil em seus olhos. O Sr. Velasco quer ter certeza de que tudo seja documentado adequadamente. Morgana levantou o olhar, seus olhos vermelhos e inchados. Santiago, por favor, não pode haver outra maneira? Minha reputação, minha posição na sociedade... Senhora Mendoza. Santiago interrompeu com frieza calculada. Sua reputação deveria ter sido uma preocupação antes de decidir humilhar publicamente a filha de Aurélio Velasco. Agora, é tarde demais para arrependimentos. Do lado de fora, um burburinho começou a se formar quando uma limousine preta se aproximou do edifício. As câmeras se voltaram automaticamente para o veículo, os repórteres se preparando para capturar cada momento do que prometia ser o evento mais comentado da semana. Isabela desceu da limousine com uma elegância que contrastava drasticamente com sua aparência de 24 horas antes.
Ela usava um vestido azul marinho impecável, seus cabelos perfeitamente arrumados, uma postura que irradiava confiança e dignidade. Ao seu lado, Aurélio Velasco emergia como uma figura imponente, seu terno cinza escuro e gravata de seda projetando autoridade absoluta. Senhorita Velasco, senhorita Velasco, os repórteres gritavam, suas câmeras capturando cada movimento. Pode nos contar sobre a situação com a família Mendoza? Isabela sorriu suavemente, mas não respondeu. Seu silêncio era mais eloquente que qualquer palavra. Havia uma serenidade em seu comportamento que falava de uma mulher que finalmente havia encontrado sua força interior. Dentro do escritório, o som das vozes lá fora fez Rodrigo se levantar abruptamente da cadeira. Eu não consigo fazer isso, ele murmurou, passando as mãos pelo cabelo em desespero. Não consigo me humilhar na frente de todas essas pessoas. Você pode e vai, disse Morgana com uma firmeza que surpreendeu até ela mesma, porque a alternativa é pior, muito pior. A porta se abriu e Isabela entrou, seguida por seu pai. O contraste entre ela e a família Mendoza era gritante. Enquanto eles pareciam derrotados e desesperados, Isabela irradiava uma dignidade tranquila, que transformava completamente sua presença. Boa tarde, Aurélio disse simplesmente, sua voz ecoando pela sala silenciosa. Ele não se dirigiu especificamente aos Mendoza, mas sua presença comandava a atenção de todos. Isabela caminhou até uma das cadeiras próximas à janela, sentando-se com uma graça que falava de anos de educação refinada. Seus olhos percorreram os rostos das pessoas que haviam sido sua família por 5 anos, e não havia raiva ali. Apenas uma tristeza profunda e uma resolução inabalável. Vocês tomaram sua decisão, Aurélio declarou consultando seu relógio de ouro. Em 5 minutos, os repórteres entrarão nesta sala. O que acontecer a partir daí depende inteiramente de vocês. Santiago Herrera abriu sua pasta, retirando documentos que pareciam oficiais e intimidadores. Estas são as declarações que vocês lerão. Cada palavra foi cuidadosamente escolhida para refletir a verdade sobre como trataram Isabela durante os últimos 5 anos. Morgana pegou o documento com mãos trêmulas, seus olhos percorrendo as linhas datilografadas. À medida que lia, seu rosto empalidecia progressivamente. Isso vai destruir nossa reputação completamente. Sua reputação foi construída sobre mentiras. Isabela falou pela primeira vez. Sua voz suave, mas carregada de uma força que não estava lá no dia anterior. Vocês se apresentavam à sociedade como uma família respeitável, enquanto me tratavam como uma empregada em casa. Rodrigo olhou para sua ex-esposa, vendo nela uma mulher completamente diferente daquela que havia conhecido. Isabela, por favor, nós podemos resolver isso de outra forma. Podemos tentar recomeçar. Recomeçar? Isabela repetiu a palavra como se fosse algo estranho. Rodrigo, vocês tiveram 5 anos para me tratar com respeito básico. 5 anos para me ver como um ser humano digno de consideração. Em vez disso, escolheram me diminuir a cada oportunidade. As primeiras lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Morgana enquanto ela continuava lendo o documento. Não posso dizer essas coisas na frente das câmeras. Meus amigos vão assistir. Meus vizinhos, minha família. E o que você acha que eu senti? Isabela se levantou, caminhando até ficar diante de sua ex-sogra. Quando você me humilhava na frente dos seus convidados, quando me fazia servir o jantar e depois comentava que eu era apenas a esposa do seu filho? A porta se abriu novamente e um assistente anunciou. As equipes de imprensa estão prontas. Podemos começar? Aurélio acenou com a cabeça e dentro de minutos a sala se encheu de repórteres, câmeras e microfones. O burburinho de conversa se intensificou quando todos notaram a composição inusual das pessoas presentes. Isabela e Aurélio Velasco de um lado, a família Mendoza claramente angustiada do outro. Boa tarde. Santiago Herrera tomou a palavra, posicionando-se atrás de um pequeno púlpito improvisado. Obrigado por comparecerem a esta conferência de imprensa. A família Mendoza solicitou esta oportunidade para fazer uma declaração pública sobre eventos recentes. Os flashes das câmeras começaram a disparar incessantemente, capturando cada expressão, cada gesto.
Morgana estava visível tremendo. Rodrigo olhava para o chão, e Beatriz limpava discretamente as lágrimas que não conseguia conter. A palavra está com a senhora Morgana Mendoza. Santiago anunciou, gesticulando para que ela se aproximasse dos microfones. Morgana se levantou lentamente, como se cada movimento custasse um esforço sobre-humano. Suas pernas pareciam não querer sustentá-la enquanto caminhava até o púlpito. O documento tremulava em suas mãos enquanto ela ajustava os microfones. Eu gostaria de fazer uma declaração pública. Ela começou, sua voz quase inaudível. Os repórteres se inclinaram para a frente, suas câmeras focalizando cada nuance de sua expressão. Durante os últimos 5 anos, Morgana continuou, lutando para manter a voz estável. Minha família tratou Isabela Velasco de maneira inadequada e desrespeitosa. Um murmúrio percorreu a sala quando o sobrenome Velasco foi mencionado. Alguns repórteres trocaram olhares significativos. Todos sabiam o peso que esse nome carregava. Eu, pessoalmente... Morgana pausou, engolindo com dificuldade. Eu humilhei uma jovem que dedicou 5 anos de sua vida ao bem-estar da nossa família. Eu a tratei como se ela fosse menos que um membro da nossa família. As câmeras capturaram cada lágrima que escorria pelo rosto de Morgana enquanto ela continuava lendo o documento. Isabela cozinhava para nós, cuidava de nossa casa, sacrificou sua própria carreira para nos servir. E nós a recompensamos com desprezo e crueldade. Isabela permanecia sentada, observando a cena com uma expressão serena. Não havia triunfo em seus olhos, nem satisfação pela humilhação de sua ex-sogra. Havia apenas uma tristeza profunda pelo tempo perdido e pelas oportunidades desperdiçadas de terem sido realmente uma família. Ontem, Morgana continuou, sua voz se quebrando. Ontem nós a humilhamos publicamente durante seu divórcio. Nós celebramos sua partida como se fosse uma vitória. Nós fomos cruéis com uma pessoa que nunca nos fez mal algum. Rodrigo foi chamado a seguir. Suas pernas tremiam visivelmente quando ele se aproximou dos microfones, substituindo sua mãe no púlpito. Eu quero pedir desculpas publicamente à minha ex-esposa Isabela Velasco, ele disse, sua voz embargada pela emoção. Durante nosso casamento, eu permiti que minha família a maltratasse. Eu fui omisso quando deveria ter sido protetor. Eu fui egoísta quando deveria ter sido amoroso. As palavras saíam com dificuldade, cada frase parecendo rasgar algo dentro dele. Isabela me deu 5 anos de amor incondicional. E eu retribuí com indiferença e desrespeito. Alguns repórteres começaram a sussurrar entre si, percebendo a magnitude do que estavam presenciando. Não era apenas um pedido de desculpas. Era uma confissão pública de crueldade familiar em uma das famílias mais proeminentes da sociedade. Beatriz foi a última a falar. Suas palavras quase inaudíveis devido às lágrimas. Eu invejava Isabela. Ela admitiu, sua confissão ecoando pela sala silenciosa. Eu invejava sua bondade, sua paciência, sua capacidade de amar nossa família mesmo quando não merecíamos. Em vez de aprender com ela, eu escolhi diminuí-la. Em vez de valorizar sua presença, eu a critiquei constantemente. Eu fui uma cunhada terrível para uma pessoa maravilhosa. Quando os 3 terminaram suas declarações, o silêncio na sala era absoluto. Os repórteres processavam o que haviam acabado de presenciar. Uma admissão pública de anos de crueldade familiar. Uma humilhação completa de uma das famílias mais respeitadas da alta sociedade. Santiago Herrera retornou ao púlpito. A família Velasco gostaria de fazer uma declaração. Todos os olhos se voltaram para Aurélio, mas para surpresa geral, foi Isabela quem se levantou e caminhou até os microfones. Sua postura era ereta, sua expressão serena, sua presença comandando o respeito imediato de todos na sala. Obrigada, ela começou, sua voz clara e firme ecoando pelos microfones. Obrigada por finalmente reconhecerem a verdade sobre como me trataram. Ela pausou, permitindo que suas palavras se estabelecessem. Durante 5 anos, eu amei vocês apesar de suas falhas. Eu perdoei suas crueldades esperando que pudessem mudar. Eu protegi vocês das consequências de suas ações porque acreditava no poder do amor.
As câmeras capturaram cada nuance de sua expressão enquanto ela continuava. Mas hoje eu aprendi uma lição valiosa, que o perdão não significa aceitar o abuso, que o amor próprio às vezes requer que estabeleçamos limites, que nossa dignidade não é negociável. Ela olhou diretamente para cada membro da família Mendoza. Eu perdoo vocês pelo que fizeram. Não porque merecem, mas porque eu mereço a paz que vem com o perdão. Mas perdoar não significa esquecer. Perdoar não significa que não haverá consequências. Vocês escolheram humilhar uma pessoa que os amava incondicionalmente e agora terão que viver com as consequências dessa escolha. Isabela se afastou dos microfones, retornando ao lado de seu pai. Aurélio colocou uma mão protetora em seu ombro, seus olhos brilhando com orgulho pela dignidade e força que sua filha lhe havia demonstrado. Os repórteres começaram a fazer perguntas aos gritos, mas Santiago Herrera levantou a mão. Esta conferência chegou ao fim. Não haverá perguntas. Enquanto as equipes de imprensa eram escoltadas para fora, a família Mendoza permaneceu sentada, completamente devastada. Eles haviam cumprido sua parte do acordo, humilhando-se publicamente, mas todos sabiam que isso era apenas o começo de suas consequências. Isabela se aproximou deles uma última vez. Eu espero que vocês aprendam algo com tudo isso, ela disse suavemente. Espero que tratem a próxima pessoa que amá-los com mais respeito do que trataram a mim. Ela se dirigiu à porta, seguida por Aurélio. Antes de sair, voltou-se uma última vez. Adeus. Que vocês encontrem a paz que eu agora tenho. A porta se fechou atrás deles, deixando a família Mendoza sozinha com o peso de sua humilhação pública e a certeza de que suas vidas nunca mais seriam as mesmas. Lá fora, as equipes de televisão já se preparavam para transmitir as imagens para todo o país. Em poucas horas, todos saberiam como uma das famílias mais respeitadas da alta sociedade havia maltratado a filha de Aurélio Velasco. A tempestade havia chegado, e a família Mendoza estava no centro dela. A manhã seguinte, a coletiva de imprensa trouxe consigo uma tempestade midiática sem precedentes. As manchetes dos jornais gritavam em letras garrafais: Família tradicional humilha herdeira Velasco por 5 anos, e a vingança do império. Como Morgana Mendoza cavou sua própria cova. Os canais de televisão exibiam repetidamente os trechos mais impactantes da conferência, especialmente o momento em que Morgana admitiu publicamente ter maltratado Isabela. No elegante apartamento dos Mendoza, o telefone não parava de tocar. Rodrigo havia desligado a campainha depois da 10ª ligação consecutiva de jornalistas querendo mais detalhes da história. As cortinas permaneciam fechadas, criando uma atmosfera sombria que refletia perfeitamente o estado emocional da família. Morgana estava sentada no sofá da sala, ainda usando o mesmo hobby que havia colocado na noite anterior. Seus olhos estavam fixos na televisão, onde sua própria imagem aparecia repetidamente, confessando publicamente anos de crueldade. Cada repetição da matéria era como uma punhalada em sua alma, lembrando-a de como havia destruído sua própria reputação em questão de minutos. Mãe, você precisa comer alguma coisa. Rodrigo tentou oferecer uma xícara de café, mas ela nem sequer olhou em sua direção. Para quê? Ela sussurrou, sua voz rouca de tanto chorar. Nossa vida acabou, Rodrigo. Tudo pelo que trabalhamos durante décadas foi destruído em uma tarde. Beatriz entrou na sala carregando seu laptop, o rosto pálido de choque. Vocês precisam ver isso, ela disse, sua voz tremendo. As redes sociais estão explodindo. Ela virou a tela para que pudessem ver. Milhares de comentários, compartilhamentos e reações inundavam todas as plataformas. Os vídeos da coletiva já haviam sido visualizados por mais de 2 milhões de pessoas, e os números continuavam crescendo exponencialmente. Que nojo dessa família Mendoza! Beatriz leu alguns comentários em voz alta. Como alguém pode ser tão cruel com uma pessoa boa? Isabela Velasco é um exemplo de dignidade. Espero que eles paguem por tudo o que fizeram. Morgana fechou os olhos, tentando bloquear as palavras que confirmavam seus piores temores. Em uma única tarde, ela havia se transformado na vilã mais odiada do país. Décadas construindo uma reputação respeitável na alta sociedade haviam se desintegrado diante de milhões de telespectadores. O telefone fixo tocou novamente, fazendo todos saltarem. Rodrigo olhou para o visor e empalideceu ainda mais.
É o diretor do banco. Não atenda, Morgana disse rapidamente, mas era tarde demais. As consequências financeiras de sua exposição pública já estavam começando a se materializar. Do outro lado da cidade, em um ambiente completamente contrastante, Isabela acordava na mansão Velasco com uma sensação de paz que não experimentava há anos. A luz dourada do sol filtrava através das cortinas de seda, criando padrões delicados no chão de mármore. Pela primeira vez em muito tempo, ela havia dormido profundamente, sem os pesadelos que a atormentavam durante o casamento. Dolores entrou no quarto carregando uma bandeja com café da manhã, seu rosto irradiando alegria maternal. Bom dia, senhorita Isabela. Como se sente hoje? Livre, Dolores. Isabela respondeu com um sorriso genuíno que a governanta não via há anos. Pela primeira vez em muito tempo, sinto-me realmente livre. A governanta colocou a bandeja na mesinha próxima à janela, seus olhos brilhando com lágrimas de felicidade. Eu sempre soube que um dia a senhora encontraria sua força novamente. Sempre soube que voltaria a ser a menina corajosa que criamos nesta casa. Isabela se levantou e abraçou carinhosamente a mulher que havia sido como uma segunda mãe durante sua infância e adolescência. Obrigada por nunca desistir de mim, mesmo quando eu mesma havia desistido. Enquanto tomava café, Isabela folheava os jornais que Dolores havia trazido. As manchetes eram impressionantes, mas o que mais a tocou foram os depoimentos de pessoas comuns que se identificavam com sua história. Mulheres que haviam vivido situações similares de abuso emocional, filhas que reconheciam os padrões de manipulação familiar, pessoas que encontravam inspiração em sua jornada de libertação. Senhorita, Dolores disse suavemente, seu pai gostaria de vê-la no escritório quando estiver pronta. Ele disse que há algumas coisas importantes para discutirem. Uma hora depois, Isabela encontrava seu pai no escritório privado da mansão, um ambiente aconchegante forrado de livros e fotografias de família. Aurélio estava sentado atrás da mesa de mogno que pertencera a seu próprio pai, folheando relatórios que pareciam espessos e detalhados. Bom dia, minha filha, ele disse, levantando-se para beijá-la na testa. Dormiu bem? Melhor do que em anos, ela admitiu, sentando-se na poltrona favorita de sua infância. E você? Parece que esteve trabalhando desde cedo. Aurélio sorriu, mas havia algo predatório em sua expressão. Digamos que as consequências das ações de ontem estão se desenvolvendo mais rapidamente do que eu esperava. Ele abriu uma das pastas sobre a mesa, revelando documentos financeiros, fotografias e relatórios detalhados. A exposição pública da família Mendoza criou um efeito dominó interessante. Seus credores estão em pânico, seus parceiros de negócios estão cancelando contratos e investigações que estavam dormitando há anos subitamente ganharam prioridade. O que você quer dizer? Isabela perguntou, embora parte dela já soubesse que as consequências seriam severas. O banco cancelou o empréstimo de emergência que eles haviam solicitado na semana passada, Aurélio explicou, sua voz mantendo um tom profissional que não conseguia esconder completamente sua satisfação. A empresa Mendoza Importações oficialmente não consegue mais pagar seus funcionários. Isabela sentiu uma pontada de preocupação. E os funcionários? Eles não têm culpa dos erros da família. A pergunta de sua filha fez Aurélio sorrir com orgulho genuíno. É exatamente por isso que eu te amo tanto, minha filha. Mesmo depois de tudo que fizeram com você, sua primeira preocupação ainda são os inocentes. Ele abriu outra pasta. Já providenciei para que todos os funcionários da Mendoza Importações sejam contratados por empresas do nosso grupo, com salários melhores e melhores condições de trabalho. Eles não sofrerão pelas escolhas de seus antigos patrões. Isabela sentiu uma onda de alívio, seguida por uma admiração renovada pelo homem que era seu pai. Mesmo em sua vingança, ele não esquecia da justiça e da compaixão. Mas isso não é tudo, Aurélio continuou, sua expressão se tornando mais séria. Os órgãos competentes decidiram acelerar a investigação sobre sonegação fiscal. O Ministério está revisando as práticas trabalhistas da empresa, e 3 ex-funcionários que haviam sido demitidos injustamente decidiram processar a empresa. É muito, Isabela disse, uma parte dela sentindo pena das pessoas que haviam sido sua família por tanto tempo.
Aurélio observou cuidadosamente a expressão de sua filha. Você está com pena deles. Não era uma pergunta. Era uma constatação. Ele conhecia o coração bondoso de Isabela melhor que qualquer pessoa. Eu não posso evitar, ela admitiu. Eu sei que eles merecem enfrentar as consequências de suas ações, mas parte de mim ainda lembra do amor que senti por eles. Aurélio se levantou da cadeira e caminhou até a janela, observando os jardins perfeitamente cuidados da propriedade. Sua compaixão é uma das suas maiores qualidades, minha filha. Mas também foi o que permitiu que eles abusassem de sua bondade por tanto tempo. Eu sei, Isabela suspirou. E eu não estou pedindo para você parar. Eles fizeram suas escolhas, e agora precisam viver com as consequências. Só espero que aprendam algo com tudo isso. O interfone na mesa de Aurélio emitiu um som suave, e a voz de sua secretária particular ecoou pelo ambiente. Senhor Velasco, Santiago Herrera gostaria de falar com o senhor. Diz que é urgente. Ponha na linha, Aurélio disse, ativando o viva voz para que Isabela pudesse ouvir. A voz de Santiago era carregada de uma satisfação mal disfarçada. Senhor Velasco, a família Mendoza está tentando desesperadamente reverter a situação. Rodrigo Mendoza ligou 5 vezes esta manhã querendo marcar uma reunião. Ele está, digamos, extremamente desesperado. E o que ele oferece? Aurélio perguntou, embora sua expressão indicasse que já sabia que não havia nada que eles pudessem oferecer que fosse interessante. Ele está disposto a entregar todos os bens da família como compensação pela situação mal interpretada, foram as palavras dele. Aparentemente, ainda acredita que pode minimizar o que fizeram. Isabela balançou a cabeça tristemente. Mesmo enfrentando a destruição completa, Rodrigo ainda não conseguia aceitar a responsabilidade total por suas ações. Decline educadamente, Aurélio instruiu. E deixe claro que não há negociação possível. Eles tomaram suas decisões consciente e deliberadamente por 5 anos. Agora devem enfrentar todas as consequências. Depois de desligar, pai e filha permaneceram em silêncio por alguns minutos. Isabela processava a magnitude das mudanças que haviam ocorrido em sua vida em apenas 48 horas. De uma esposa humilhada e invisível, ela havia se transformado na protagonista de uma das histórias de redenção mais comentadas do país. Papai, ela disse finalmente, obrigada por me proteger, por lutar por mim quando eu não conseguia lutar por mim mesma. Aurélio voltou para sua cadeira, pegando as mãos de sua filha entre as suas. Minha querida, você sempre foi mais forte do que imaginava. Você suportou 5 anos de abuso psicológico e ainda assim manteve sua bondade, sua compaixão, sua capacidade de amar. Isso requer uma força extraordinária. Não parecia força na época, Isabela admitiu. Parecia covardia. Parecia que eu estava sendo fraca ao aceitar o tratamento deles. Não, Aurélio disse firmemente. Você estava tentando salvar um casamento, proteger uma família, acreditar no melhor das pessoas. Essas são qualidades admiráveis, não defeitos. Ele pausou, escolhendo cuidadosamente suas próximas palavras. Mas agora você aprendeu uma lição valiosa, que bondade sem limites se torna vulnerabilidade. Que amor sem respeito mútuo se torna sacrifício desnecessário. Enquanto conversavam, do outro lado da cidade, a situação da família Mendoza continuava se deteriorando rapidamente. O telefone havia finalmente parado de tocar, não porque os jornalistas haviam perdido o interesse, mas porque a linha telefônica havia sido cortada por falta de pagamento. Rodrigo estava sentado à mesa da cozinha, rodeado por pilhas de contas não pagas e avisos de cobrança. A realidade financeira de sua família estava se revelando ainda mais desesperadora do que ele havia imaginado. Sem o empréstimo do banco, sem a renda da empresa, sem qualquer fonte de sustento, eles estavam literalmente falidos. Mãe, ele chamou Morgana, que permanecia imóvel no sofá. Precisamos conversar sobre o que vamos fazer agora. Morgana finalmente olhou para ele, seus olhos vermelhos e inchados, refletindo uma derrota total. Fazer o quê, Rodrigo? Nossa reputação está destruída. Nossa empresa está falida. Ninguém vai querer nos contratar ou fazer negócios conosco. Podemos tentar recomeçar em outra cidade.
Ele sugeriu desesperadamente. Mudar de nome, começar do zero. Com que dinheiro? Beatriz interrompeu, entrando na cozinha com mais contas na mão. Acabei de falar com o administrador do prédio. Temos uma semana para quitar os aluguéis atrasados ou seremos despejados. A realidade de sua situação finalmente se cristalizou para Rodrigo. Em menos de uma semana, eles passariam de uma família respeitável da alta sociedade para pessoas sem teto, sem dinheiro e sem perspectivas. Isso é tudo culpa nossa, ele disse finalmente, as palavras saindo como uma confissão dolorosa. Nós destruímos nossas próprias vidas por causa do nosso orgulho e crueldade. Morgana começou a chorar novamente, mas desta vez suas lágrimas eram diferentes. Não eram lágrimas de autocomiseração, mas de verdadeiro arrependimento. Pela primeira vez em dias, ela estava realmente compreendendo a magnitude do mal que havia causado. Isabela, ela sussurrou. Isabela tentou nos amar por 5 anos e nós desperdiçamos tudo. Enquanto a família Mendoza enfrentava a realidade de sua destruição, Isabela estava descobrindo uma nova versão de si mesma. Durante a tarde, ela visitou o ateliê que havia abandonado 5 anos antes para se casar. O espaço estava exatamente como ela o havia deixado. Telas em branco esperando por inspiração, pincéis organizados cuidadosamente, uma vida criativa interrompida por um amor que não foi correspondido adequadamente. Talvez seja a hora de voltar a pintar, ela disse para si mesma, tocando delicadamente uma das telas em branco. Pela primeira vez em anos, Isabela sentia que tinha um futuro à sua frente. Um futuro onde ela poderia ser ela mesma, seguir seus sonhos, amar e ser amada com respeito e dignidade. A tempestade havia passado, revelando um horizonte claro e cheio de possibilidades. O sol da tarde iluminava suavemente o elegante salão do Hotel Presidente, transformando o ambiente em um cenário dourado e acolhedor. Era um contraste marcante com a atmosfera tensa que havia dominado aquele mesmo local semanas antes, durante eventos sociais onde Isabela era tratada como uma figura invisível e insignificante. Hoje, porém, ela estava ali por uma razão completamente diferente. Vestida com um elegante vestido coral que realçava sua beleza natural renovada, Isabela caminhava pelo salão observando os preparativos para o evento que havia organizado. Uma exposição beneficente de suas pinturas, com toda a arrecadação destinada a um abrigo para mulheres em situação de vulnerabilidade. Senhorita Velasco, disse Helena Martins, diretora do abrigo Casa Esperança, aproximando-se com os olhos brilhando de gratidão. Não temos palavras para expressar nossa gratidão por essa iniciativa. Essa exposição vai transformar a vida de dezenas de mulheres. Isabela sorriu, sentindo uma satisfação profunda que havia esquecido que era possível experimentar. Helena, essas mulheres merecem uma segunda chance de reconstruir suas vidas com dignidade. Se minha arte pode contribuir para isso, então ela finalmente tem o propósito que sempre busquei. Durante as últimas semanas, desde a coletiva de imprensa que havia mudado sua vida para sempre, Isabela havia redescoberto não apenas sua paixão pela pintura, mas também seu desejo de fazer a diferença na vida de outras pessoas. Cada pincelada em suas telas era uma afirmação de sua liberdade reconquistada, cada cor uma celebração de sua identidade redescoberta. As obras expostas contavam sua jornada de uma forma visual e emocionante. Desde telas sombrias que representavam seus anos de silenciamento até explosões de cor que simbolizavam sua libertação. Uma das peças centrais, intitulada Renascimento, mostrava uma figura feminina emergindo de águas turbulentas em direção a uma luz dourada, com borboletas coloridas ao seu redor. A imprensa já está aqui, informou Vicente, que agora também atuava como seu assistente pessoal. E algumas pessoas muito especiais chegaram para apoiá-la. Isabela olhou em direção à entrada e sentiu seu coração se aquecer. Dolores estava ali, usando seu melhor vestido, acompanhada por alguns funcionários da mansão Velasco, que haviam se tornado uma verdadeira família para ela ao longo dos anos. Seus rostos irradiavam orgulho e afeto genuíno. Senhorita Isabela. Dolores se aproximou com lágrimas nos olhos. Suas pinturas são a coisa mais linda que já vi. Elas contam a história de uma menina corajosa que reencontrou sua força.
Enquanto os convidados chegavam e admiravam as obras, do outro lado da cidade, uma cena muito diferente se desenrolava. No pequeno apartamento alugado no bairro Vila Madalena, a família Mendoza enfrentava uma realidade que jamais haviam imaginado possível. Rodrigo estava sentado à mesa de fórmica da cozinha minúscula, preenchendo formulários de emprego para vagas de vendedor em pequenas lojas do centro da cidade. Suas mãos, que antes assinavam contratos milionários, agora tremiam de nervosismo ao escrever informações pessoais para trabalhos que pagavam salário mínimo. Morgana, que durante décadas havia frequentado os salões mais elegantes da alta sociedade, agora passava os dias fazendo faxina em escritórios comerciais. O trabalho era honesto, mas representava uma queda tão dramática em sua posição social que cada dia era uma lição de humildade forçada. Conseguiu emprego na loja de eletrodomésticos. Rodrigo anunciou, sua voz carregada de um cansaço que ia muito além do físico. O salário não é muito, mas pelo menos vamos conseguir pagar o aluguel deste mês. Beatriz, que agora trabalhava como recepcionista em uma pequena clínica médica, limpou as lágrimas que teimavam em aparecer. Às vezes eu me pergunto como chegamos até aqui, como perdemos tudo tão rapidamente. Nós não perdemos, Morgana disse suavemente, sua voz carregada de uma sabedoria dolorosa que só vem com grandes perdas. Nós escolhemos. Durante anos escolhemos a crueldade em vez da bondade. Escolhemos o orgulho em vez da humildade. E agora estamos vivendo as consequências de nossas escolhas. Era a primeira vez em semanas que ela falava sobre a situação com tanta clareza. O trabalho braçal, a luta diária para sobreviver, a humilhação constante de sua nova realidade haviam forçado todos eles a confrontar verdades sobre si mesmos que preferiam ignorar. Sabe o que mais me machuca? Rodrigo confessou, olhando pela pequena janela do apartamento. Não é a pobreza, não é ter que trabalhar em empregos simples, é saber que Isabela tentou nos amar genuinamente e nós desperdiçamos esse amor. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Beatriz novamente. Ela cozinhava para nós todos os domingos. Lembram? Ela acordava cedo, preparava nossa comida favorita, arrumava a mesa com flores do jardim, e nós reclamávamos se a comida não estava perfeita. A culpa que carregavam era mais pesada que qualquer dificuldade financeira. Cada memória de bondade de Isabela que recusaram era agora uma ferida aberta em seus corações. De volta à exposição, Isabela estava sendo entrevistada por uma jornalista da revista Crescer, conhecida por suas matérias sobre superação pessoal e empoderamento feminino. Isabela, sua história tocou milhões de pessoas, disse a jornalista Carla Siqueira. Que mensagem você gostaria de transmitir para mulheres que podem estar vivendo situações similares de abuso emocional? Isabela pausou, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Sabia que suas próximas frases poderiam influenciar vidas, poderiam ser o empurrão que alguém precisava para encontrar sua própria força. Carla, durante anos eu acreditei que aceitar maus tratos era uma forma de amor. Que se eu fosse paciente o suficiente, bondosa o suficiente, as pessoas aprenderiam a me valorizar. Mas descobri que amor verdadeiro exige respeito mútuo. Ela olhou diretamente para a câmera, sabendo que estava falando não apenas para a jornalista, mas para todas as mulheres que poderiam estar assistindo. Se você está sendo diminuída constantemente, se seus sonhos estão sendo sufocados, se você perdeu sua voz em nome de manter a paz, saiba que você merece mais. Você merece ser amada pelo que é, não por aquilo que aceita suportar. As palavras de Isabela ecoaram com uma força que transcendia o momento. Na pequena sala de estar do apartamento dos Mendoza, onde eles assistiam ao noticiário local que cobria a exposição, suas palavras atingiram como flechas certeiras. Ela está falando de nós, Morgana sussurrou, vendo a dignidade e força que irradiavam do rosto de Isabela na televisão. Ela está falando sobre como a tratávamos. Rodrigo desligou a televisão abruptamente, incapaz de suportar ver a mulher que havia amado falando com tanta sabedoria sobre dor que eles mesmos haviam causado. Precisamos fazer alguma coisa, ele disse desesperadamente. Não podemos viver para sempre com esse peso na consciência. Como o quê? Beatriz perguntou. Ela nos perdoou publicamente,
Mas isso não significa que quer ter qualquer contato conosco. Morgana se levantou lentamente da cadeira, caminhando até a pequena estante onde guardava alguns objetos pessoais que havia conseguido salvar da antiga vida. Entre eles estava uma foto da família toda junta durante um Natal, alguns anos antes. Isabela estava ali, sorrindo genuinamente, os braços ao redor de todos eles. Vocês veem isso? Ela segurou a foto com mãos trêmulas. Veem como ela nos olhava. Como ela realmente nos amava. E nós desperdiçamos esse tesouro. As lágrimas que escorreram pelo rosto de Morgana eram diferentes das que havia derramado nas últimas semanas. Não eram lágrimas de autocomiseração ou desespero, mas lágrimas de arrependimento genuíno e reconhecimento de uma perda irreversível. Naquele momento, algo mudou fundamentalmente no coração dos três. Pela primeira vez desde que tudo havia começado, eles não estavam pensando em como reverter sua situação ou em como recuperar suas posições sociais. Estavam genuinamente confrontando a dor que haviam causado a uma pessoa boa. Dias depois, numa manhã ensolarada, Isabela estava em seu ateliê renovado na mansão Velasco, trabalhando em uma nova série de pinturas. A luz natural que entrava pelas grandes janelas criava um ambiente perfeito para a criação artística, e ela se sentia mais inspirada do que jamais havia se sentido. Dolores entrou discretamente, carregando uma bandeja com chá e alguns biscoitos caseiros. Senhorita, chegou uma carta para a senhora. Foi entregue pessoalmente. Isabela limpou as mãos na toalha e pegou o envelope. Não havia remetente, apenas seu nome escrito à mão em uma caligrafia que ela reconheceu imediatamente. Era de Morgana. Com mãos ligeiramente trêmulas, ela abriu o envelope e leu. Querida Isabela, sei que não tenho o direito de escrever para você depois de tudo que fizemos. Sei que nossas palavras podem parecer vazias depois de anos de crueldade. Mas preciso que você saiba que finalmente compreendemos a extensão da nossa cegueira. Você tentou nos ensinar sobre amor, bondade e família durante 5 anos. Nós preferimos ensinar você sobre dor, rejeição e desrespeito. A culpa que carregamos agora é proporcional ao amor que recusamos aceitar de você. Não estamos pedindo perdão porque não merecemos. Não estamos pedindo uma segunda chance porque sabemos que não existe. Estamos apenas reconhecendo, tarde demais, que você era o melhor de nós. E nós fomos o pior de nós mesmos. Que você encontre toda a felicidade que sempre mereceu e que nós fomos tolos demais para valorizar. Com arrependimento eterno, Morgana, Rodrigo e Beatriz. Isabela terminou de ler a carta com lágrimas nos olhos. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma compaixão profunda por pessoas que finalmente haviam compreendido a magnitude de seus erros. Era o fechamento que ela não sabia que precisava. Ela dobrou cuidadosamente a carta e aguardou. Então, voltou à sua pintura, mas agora com uma sensação diferente. A raiva que ainda carregava em pequenas doses havia se transformado completamente em paz. Naquela tarde, Aurélio encontrou sua filha no jardim da mansão, sentada no balanço onde ela passava horas quando criança. Ela observava o pôr do sol com uma expressão serena que ele não via há anos. Como você está se sentindo, minha filha? Ele perguntou, sentando-se ao lado dela no banco próximo. Completa, papai. Ela respondeu sem hesitar. Pela primeira vez em muito tempo, sinto-me completa. Aurélio sorriu, observando o rosto de sua filha iluminado pela luz dourada do entardecer. E sobre a carta que você recebeu hoje? Isabela não se surpreendeu que ele soubesse sobre a carta. Aurélio sempre sabia de tudo o que acontecia em sua vida, especialmente agora que estava protegendo-a tão atentamente. Eles finalmente a entenderam. Ela disse simplesmente. E isso me trouxe uma paz que eu não esperava sentir. Você os perdoa completamente agora? Isabela pensou por um momento antes de responder. Eu os perdoei há semanas, papai. Mas agora eu também me perdoo. Se perdoa pelo quê? Por ter permanecido tanto tempo em uma situação que diminuía minha luz. Por ter aceito menos amor do que merecia. Por ter esquecido temporariamente quem eu realmente sou. Aurélio se levantou e estendeu a mão para a filha. Venha, quero mostrar algo a você. Eles caminharam até o escritório onde, sobre a mesa,
estava um documento oficial com o selo da Fundação Velasco. Criei uma fundação em seu nome, ele anunciou com orgulho. A Fundação Isabela Velasco para Empoderamento Feminino. Ela vai oferecer apoio financeiro, jurídico e psicológico para mulheres que estão saindo de relacionamentos abusivos. Isabela olhou para o documento com os olhos marejados de emoção. Papai, sua experiência, por mais dolorosa que tenha sido, pode ajudar milhares de mulheres a encontrar sua própria força. Seu sofrimento pode se transformar em esperança para outras pessoas. Naquele momento, Isabela compreendeu que tudo o que havia vivido, a dor, a humilhação, a luta para reencontrar sua identidade, havia servido a um propósito maior. Ela havia se tornado um símbolo de que é possível reconstruir a vida depois de perdê-la temporariamente. Semanas se transformaram em meses, e a vida seguiu seu curso natural. Isabela floresceu em sua nova realidade, dividindo seu tempo entre a arte, o trabalho na fundação e o redescobrimento de si mesma. Sua história continuava inspirando mulheres em todo o país, provando que a dignidade perdida pode ser recuperada e que o amor próprio é a base de todas as outras formas de amor. A família Mendoza continuou sua jornada de reconstrução pessoal, trabalhando honestamente e aprendendo, dia após dia, o valor das coisas simples que haviam desprezado. A lição mais valiosa que aprenderam foi que riqueza verdadeira não está nas posses materiais, mas na capacidade de amar e ser amado com respeito e autenticidade. Em uma tarde particularmente inspiradora, Isabela estava finalizando uma pintura especial, um retrato de uma mulher olhando para o horizonte, com asas de borboleta se desdobrando de suas costas. Era uma metáfora perfeita para sua própria transformação. Como vai chamá-la? Perguntou Dolores, admirando a obra. Isabela sorriu, limpando o último pincel. Liberdade conquistada. E era exatamente isso que ela havia conquistado. Não apenas a liberdade de uma situação tóxica, mas a liberdade de ser completamente ela mesma, de amar seus sonhos, de valorizar sua própria companhia e de nunca mais aceitar menos do que merecia. Do outro lado da cidade, Morgana chegava em casa depois de mais um dia de trabalho honesto. Ao entrar no pequeno apartamento, encontrou Rodrigo lendo um livro sobre relacionamentos saudáveis e Beatriz organizando doações de roupas para um abrigo local. Sabem, Morgana disse, tirando os sapatos cansados. Pela primeira vez em meses, não senti vergonha do que me tornei. Senti orgulho por estar tentando ser uma pessoa melhor. Era pequeno, mas era um começo. E às vezes, os recomeços mais autênticos nascem dos finais mais dolorosos. Enquanto o sol se punha sobre a cidade, duas histórias muito diferentes continuavam se desenrolando. Uma de uma mulher que havia redescoberto sua força e propósito, transformando sua dor em esperança para outras. Outra de uma família aprendendo, tardiamente, que verdadeira nobreza não vem de títulos ou posses, mas da forma como tratamos aqueles que estão sob nossa responsabilidade emocional. Isabela Velasco havia encontrado não apenas sua voz novamente, mas também sua missão de vida. E na fundação que levava seu nome, centenas de mulheres continuariam encontrando esperança, provando que mesmo as situações mais sombrias podem se transformar em luz para outros. A história termina não com vingança, mas com redenção. Não com ódio, mas com a sabedoria que vem de compreender que nosso maior poder está em escolher como responder às injustiças da vida. Se com amargura, ou com a determinação de transformar nossa dor em força para ajudar outros a encontrar sua própria liberdade.